simplesmente não dava. Agora, um caso que eu estou cobrindo assim um pouco mais de perto é o caso da Larissa Rodrigues. Não sei se você está acompanhando. Sim, da professora de Pilates. Isso. Então, vai ter a live com a Rosângela quinta-feira. Não sei quando vai passar aqui, já passou. Enquanto a procura da professora de Pilates, que o médico, o marido dela, que é médico, e possivelmente a sogra, tenham envenenado ela. Exatamente, que são Parece que até a própria suspeitas. irmã dele, a cunhada da vítima, pode ter sido envenenada também, porque eles estão fazendo a exumação do cadáver da irmã. Então, Uma teve série essa de coisas, questão, é. né? Quando a Larissa foi encontrada sem vida ali na casa dela, a princípio ficou ali morte suspeita, né? Foi encontrada em casa. Foi em março de 2025. Isso, exatamente. Foi morte suspeita, ele continuou vivendo a vida dele, assumiu a amante que ele tinha, eles estavam em processo ali, ela estava pedindo a separação antes dela morrer. E depois ela foi encontrada sem vida, e numa noite anterior ela estava mandando mensagem pedindo a separação e etc, porque ele estava passando aquela noite com a amante dele, e ela sabia, tem foto dele no shopping com essa amante. E no dia seguinte ela foi encontrada sem vida, e aí a gente fica sabendo de todo esse contexto, né, de separação, ela descobrindo, encontrando os brinquedos sexuais no porta-malas do carro dele. Eu até recebi fotos desses brinquedos, enfim, rolhas de vinho com datas marcadas. Eu falei, calma, eu fazia isso com o meu namorado, com meu marido, que era meu namorado. Sim. Quando a gente namorava, eu tomava muito vinho. Tinha muita gente que fazia isso. E aí marcava a marcar... data. E assim, isso é uma atitude romântica, você não faz Não. casualmente com quem você tem um caso. Não, era um relacionamento que ele Aquilo tinha. é para marcar. Exatamente, é uma atitude romântica. E aí, hoje, ele realmente fala que há 1 ano e meio ele tinha aquele relacionamento paralelo ao casamento dele, enfim. E aí, a Larissa é encontrada sem vida, é feito o exame, 1 mês depois foi confirmado que ela foi envenenada com chumbinho. E aí foram analisar todo o contexto. Vem uma testemunha muito forte, que é amiga da mãe dele, falar que a mãe dele, 15 dias antes da morte da Larissa, estava querendo comprar chumbinho, perguntando se ela tinha chumbinho, onde poderia comprar chumbinho. E, diante de todo esse contexto, a sogra também estava fazendo sopa para a Larissa, estava cuidando dela, ela já vinha passando mal há 1 semana antes de morrer, então existe a suspeita de que ela já vinha sendo envenenada. Porque o chumbinho, ele não é, pelo que eu saiba, ele não é um veneno tipo arsênio, o arsênico. Que você vai, ele é ai, meu Deus do céu, de acúmulo. Por exemplo, para matar com arsênico, a Júlia Tofana que o diga, você vai dando uma gotinha por dia. Então, o veneno vai ficando no seu corpo. Quanto mais, daí você morre. O chumbinho, eu acho que ela podia estar, se ela tivesse mais do que envenenando aos poucos, tentando achar a quantidade, a dose certa para dar. Mas sim, parece que ela já vinha, porque ela estava passando mal, né? Ela estava Ela passando estava falando mal. disso, que toda vez que a sogra estava lá, ela passava mal. E ela falou exatamente isso em uma mensagem de texto que ela mandou para um amigo dela. Olha, toda vez que minha sogra vem aqui, traz alguma coisa, eu passo mal. E era tremedeira, vômito e diarreia, os 3 sintomas, né? Então, tem essa desconfiança, e agora os 2 estão presos, né? E aí foi essa questão, né? Em fevereiro de 2025, a irmã do Luiz Garnica também faleceu de infarto, supostamente. Também era uma mulher saudável, assim como a Larissa. E a irmã dele morre em fevereiro, a irmã morre em fevereiro e a esposa em março, né? Exatamente. Gente, é uma porrada. Exato. E no ano anterior, que aí não tem nenhuma relação com o assassinato, a mãe da Larissa também faleceu em setembro de 2025, mas em 2024. Nossa, também super recente. Também super recente. E ela estava lidando com o luto da mãe dela, e aí ela descobriu a traição nesse meio tempo. Ela não estava bem, a Larissa. Agora, por que ele não se separaria? O que impediria? Por que matar? Tinha algum seguro de vida? Por que matar a esposa? Se ele já tinha até uma amante há 1 ano e meio, por quê? Então, eu ainda não tenho certeza se foram os 2, né? São suspeitos, Sim. mas se for, eu acredito que uma das motivações pode ser patrimonial, de você ter que dividir os seus bens. Eram casados há quanto tempo? Eles se relacionavam há 19 anos, acredito que o casamento uns 12 anos, bastante tempo, já, né? Já é de patrimônio conjunto. Exatamente, ia ter que dividir tudo, né? Eu não sei exatamente se era dono do apartamento. O que é tudo, né? Eu falo para as pessoas, gente, o que é o tudo? Às vezes a sensação que eu tenho é mais pelo prazer do que pelo dinheiro. Com certeza, né? Pela maldade. Porque se você tiver muito é muito.
Então, você vai dividir muito e vai continuar com muito. Se tiver pouco, você já tem pouco. Então, vai ficar metade para cada um. Aqui você tem um apartamento, divide, vai... Né? O valor é muito baixo ou o valor é muito alto para ele ser a grande causador de tudo. Eu acho que, às vezes, tem mais No prazer, fundo. sabe? É o desejo de te matar mesmo. Pode ser. No fundo, É com o pior do certeza desumano, existe né? isso. É. E agora estão os dois presos, mas aí não sabe exatamente ainda. Eu até conversei com um dos advogados que está ali representando a família, se realmente foi a Elizabeth Arrabassa, a mãe dele, que comprou esse chumbinho, porque isso não deve ser tão difícil assim de ser localizado por uma investigação. Eu acredito, né? Tentar localizar transações financeiras, só se for uma terceira pessoa que comprou e deu para ela, que também é uma possibilidade. Chumbinho, você sabe que assim, o arsênio é mais complicado. Você vê que a Daisy dos Anjos, do Bolo de Torres, ou a Amanda Partata, lá de Goiânia, elas são pegas com nota fiscal, né? Porque a arsênio elas conseguiram comprar pela internet e tem a nota fiscal. É absurdo. Então, assim, você puxa o CPF dela, está lá, uma nota fiscal comprada. Então, assim, é absurdo. Chumbinho vende pelo interior do Brasil e até em feiras no Rio de Janeiro, acho que se tem no Rio, tem em São Paulo também. Muito fácil. Ixi, então de aí você vai ficar comprar. mais difícil de Chumbinho localizar. é uma coisa proibida, mas vulgar na venda, porque ela é muito fácil de se comprar. Então, é diferente de um veneno que, para você comprar aquele tipo de coisa, por exemplo, a Amanda Patata e a Daisy dos Anjos, elas não tinham os quesitos necessários para a compra desse tipo de coisa. Sei lá, não era uma engenheira agrônoma, não era nada, ela não tinha um CRM de uma profissão que lhe permitisse a compra, engenheiro químico e tal. Então, esses lugares já estão sendo investigados, eles estão sendo apontados como criminosos também. Você não pode vender esse tipo de coisa Exato. pela internet. Foi lá, põe, arsênio, quero 2 sacos. Sim. Porque isso, além da pessoa matar a outra, ela pode tirar a própria vida. Então, você tem uma série de pontos. Agora, o chumbinho é mais complexo. Todos os de chumbinho que a gente faz, nunca chega. Exatamente. No autor Então eu tô equivocada não, nisso. você não está equivocado. O certo é achar. Eu só não sei se a polícia vai conseguir. Isso eu sempre falo. Não me interessa quanto vai ser difícil. Eu tenho que pegar quem está vendendo. Porque eu estou vendendo para você que matou o Saulo. Saulo não, Saulo deixa. Preciso dele mais um tempinho, né, Saulo? Mais uns 10 anos. Depois que 10 anos você leva. Deixa o saquinho de arsênico ali. Não, de chumbinho. Passou 10 anos, pode pegar. Agora não. Então, o chumbinho ele é mais complexo pela própria forma de ser vendido. Mas a polícia precisa coibir esse tipo de venda. Claro, com certeza. Porque quantas outras pessoas podem estar morrendo, sendo envenenadas, sem a gente saber? Exatamente, porque não é todo mundo que é feito o exame toxicológico, né? Que foi com isso que detectou o chumbinho no corpo dela. Agora, da irmã do Luiz Garnica, estavam falando de exumação do corpo, mas foi relatado a mim, por essa fonte, que tem sangue dela no laboratório, então foi não coletado precisa. sangue, então não precisaria da exumação. Todo mundo devia ter, né? Que é aquela coisa maravilhosa americana. Que você pega um caso de 1972 e está tudo guardadinho, Então, perfeito. tudo perfeito. Ai, meu Deus do céu. Um dia a gente chegar lá. Porque também é o que eu perguntarei para a Rosângela na quinta-feira. Por exemplo, o arsênico, ele fica no fio de cabelo. E o fio de cabelo fica no sério? fio de cabelo e unha. Para o resto da tua vida, assim que pegaram Napoleão e tudo mais. Então, assim, ele fica nessas extremidades. E quando você pega um cadáver, ele tem cabelo ali e as unhas. Agora, o chumbinho, se eu não me engano, ele não fica nessas regiões. Então, vamos supor, se já tiver em estado super avançado estado de decomposição, que acredito que já esteja, os órgãos já foram embora. Teria que pegar, não sei se tivesse muita sorte de algum órgão ainda estar lá e conseguir catar um pouquinho. Acredito, não estou dizendo que seja. O arsênico seria muito mais fácil. Mas com o sangue eu acredito que fique mais... O sangue está lá. Está lá, está intacto, guardado, se estiver bem preservado, ótimo, então... mantenha. Exatamente. Aí ele fica mesmo, né?
E aí eles estão presos hoje, estão como suspeitos, né? Foi o que eu falei no vídeo. Pode haver uma reviravolta? Pode. Uma coisa que falaram muito sobre esse caso quando eu lancei o primeiro vídeo, já lancei 2. Será que ela não tirou a própria vida? Porque ela estava passando pelo luto da mãe, né? Que morreu de câncer. É uma possibilidade. Era uma possibilidade. Eu também fiquei pensando, eu falei, será, gente? Mas uma pessoa que vai se envenenando de pouco, estranho. É que a gente pega uma coisa assim, né? Uma pessoa que vai tirar a própria vida, ela não está preocupada em se separar. Ela não está preocupada em fazer vídeo, fazendo... Não estou dizendo que uma pessoa que tira a vida agora, ela não estava fazendo foto feliz há 2 minutos. Isso existe. Sim. Mas o movimento de vida que ela tinha era de um futuro, não de extermínio. E eu perguntaria assim, como estava o corpo dela, se tinha resto de comida na casa, o que ela comeu antes, por onde ela foi, eu não sei onde ela, como é que está esse desenho de mal. Como que ela estava morta na casa, você sabe, no apartamento? Ela estava no banheiro do apartamento. O Luiz Garnica chega de manhã, umas 9 e pouco, perto das 10 horas. Ele estava de plantão? Dizia que estava, mas na verdade estava dormindo com a amante, e esse foi o álibi. Foi investigada? Está sendo investigada, mas não foi presa porque não tem tantos elementos que coloquem ela ali como suspeita. Mas está sendo investigada, já pegaram o celular e etc. Inclusive, 2 meses depois que a Larissa morreu, ela já estava ali no apartamento da Larissa, né, vivendo, alimentando a cachorra. Inclusive da Larissa, a cachorra que chama Pandora, inclusive. Eu vi isso da cachorra Pandora, pensei em você na hora. Eu também, eu ia até colocar isso no vídeo, só que eu falei, melhor não, né? Porque é um caso tão sério, enfim. Mas, de qualquer forma, a cachorrinha chama Pandora, é um nome que eu amo, nome do meu canal. E foi entregue para a família agora. Foi essa semana, esses dias, faz uns 2 dias que tiraram a cachorrinha, porque ela ainda estava alimentando a cachorra. Ela estava indo até o apartamento alimentar a cachorra, porque o Luiz Garnica está preso. E agora entregaram para a família da Larissa. Mas ele chegou ali, ele falou que estava em plantão médico, isso era algo que ele fazia, falava que ia passar a noite no hospital, em plantão médico, mas passava a noite com a amante de 26 anos. A Larissa tinha 37, já estava há 1 ano e meio ali se relacionando, e ele falou que ela estava desfalecida no banheiro da casa deles. Mas ele falou que chegou e não foi procurar a Larissa logo de cara, ele foi fazer do café da manhã. Então, ele fez o café da manhã e só em seguida ele encontrou a Larissa. E foi encontrado realmente pão e um café ali no banheiro, que corrobora com essa parte da narrativa dele. E aí Mas pegaram esse pão, esse café, para ver se tinha chumbinho? Creio que sim. Creio que sim. E tenham sido analisados, né? Porque exato. Senão... E aí, a sogra dele, a sogra da Larissa, fala que ficou das 10 à meia-noite com ela, na noite anterior, porque a Larissa estaria passando mal, porque a Larissa teria pedido para ela ir. Ela estava tomando sopa com chumbinho, de repente. Né, exatamente. Saber, E aí, ela falou que a Larissa, naquela noite, teve diarreia também, mas quando ela foi embora, a Larissa estava bem, e ela falou o seguinte, a Larissa pediu que eu fosse até lá. Bom, segura essa informação.